Bem-vindos ao 8º dia desta novena de preparação para a canonização do Carlo Acutis e do Pier Giorgio Frassati. E hoje contamos mais uma vez aqui com a ajuda do Miguel Dourado, que já esteve connosco no outro dia. E bem-vindo. Muito obrigado. E começávamos este tempo de oração com a invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Miguel, bem-vindo. Já quando outra vez Obrigado. contaste-nos como é que o Carlo Acutis te persegue. Sim. E ainda bem que mantens esta perseguição, porque persegue-te no cotidiano, não é? Sim, E este era também. o tema que hoje gostávamos aqui de meditar neste 8º dia desta novena, neste penúltimo dia, em que o Carlo Acutis deixou escrito, aliás até foi na introdução à exposição dos milagres eucarísticos, uma frase muito bonita: estar sempre unido a Jesus, eis o meu projeto de vida. É o teu projeto de vida, estar sempre unido a Jesus? Certamente. Eu acho que houve uma catequese que eu tive há algum tempo, que eu tenho que referir isto, em que o catequista que nos estava a dar essa catequese, de forma muito direta, nos disse: nós vamos todos morrer. E o que fazer com isso? Ou seja, e depois o que é que ele nos confronta? Confronta com onde é que nós pomos os nossos objetivos de vida, onde é que nós olhamos para o futuro. E de facto, quando nos confrontamos com isto, vemos que todas as coisas terrestres acabam por ter os seus limites e o seu tempo. Não é finito, não dá resposta na sua plenitude, sem ser Deus. Vendo isto, só Deus é que nos consegue dar valor a todas as coisas. E o que Carlo Acutis aqui diz, acho que qualquer pessoa católica percebe isso, percebe que, e até seguindo aquela outra frase em que ele dizia que toda a gente nasce como originais, mas muitos morrem como fotocópias, acho que estas duas frases vão muito em paralelo, no sentido em que se nós não tivermos Deus na nossa vida, primeiro vamos ser fotocópias, de certeza. Porquê? Porque não nos separam como pessoa individual. Aos olhos dos outros podemos ser iguais, mas aos olhos de Cristo somos todos diferentes e ainda bem que o somos. E este projeto de vida mostra-nos que, independentemente de eu ter uma vida parecida, se calhar até a um colega meu do trabalho, a verdade é que Deus dá sentido a isso. E também faz com que o próprio dia não seja tão pesado às vezes, porque muitas vezes as pessoas estão cansadas, estão fartas, mas Deus, de certa forma, dá valor a isso. Eu consigo olhar para o meu trabalho, não como quero ser o melhor, quero brilhar mais, mas é um trabalho digno que Deus me chama a fazer. Há um autor que diz sobre isso uma coisa muito bonita, que é: se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, Sim. todos nós deixou uma marca que ficou em todos nós, foi este desejo de sermos amados. E o grande problema é quando nós procuramos essa realização, não é? Pondo amor finitos ou amores condicionados para dentro deste buraco negro de amor que nós temos. Sim. E só Deus pode verdadeiramente preencher esta vocação, não é? Aí está a nossa felicidade. Mas o Carlo Acutis conseguiu viver isto no cotidiano, não é? Este muitas vezes é que é o desafio: termos momentos altos em que nos sentimos perto de Deus, em que fomos a um jubileu dos jovens em Roma e aquele momento foi incrível e senti Deus tão perto. O problema é o dia a seguir, não é? Aquilo que a Santa Teresa d'Ávila dizia às freiras quando se consagravam: ser fiel hoje, no dia dos votos, é fácil. Agora o problema falta os anos todos que têm, os 50 anos que têm pela frente, aí é que vai ser difícil, não é? Porque não há esta... É mesmo assim? É, sem dúvida, até porque tudo aquilo que eu posso estar aqui a dizer pode ser tudo muito bonito, mas depois quando vem o dia em que a coisa aperta, como é que eu vou reagir, não é? E é aí que nos temos que lembrar de que tudo aquilo que nós dizemos, vivemos, rezamos, acreditamos e participamos é verdadeiro. E o facto de ser verdadeiro
não é por agora estar um bocadinho mais escuro, mais longe de Deus, me sentir mais longe, que o deixa de ser verdadeiro, porque a verdade é única e a verdade é a verdade, não é a nossa verdade, não é a verdade temporária. E dizer que principalmente nesses momentos é onde acho que também se Deus revela, porque completa muito esse raciocínio, porque uma coisa é interiorizar, posso ser a pessoa com mais sabedoria teológica que existe no mundo, mas depois também tenho que ter a minha relação pessoal com Deus, e é nesses momentos em que sou mesmo provado, e é aí que eu tenho que fazer mesmo a presença real de Deus na minha vida, nesses momentos piores. Uhum. E sobretudo até o tema que é nas coisas pequenas, não é? Muito, muito curioso, no Carlo Acutis nós vemos aquilo que ele tinha de ver um sem-abrigo com frio, não é? Uhum. E esperar receber a mesada para ir comprar um saco de cama, não é? Sim. Ou seja, percebermos, e o Carlo Acutis ensina-nos isto, que a santidade se faz nas coisas do dia-a-dia, de facto, Sim, não é? Quer sim, dizer, sim. não é só numa grande decisão, numa grande... vês isso na tua vida? Vês isso... Como é que isso é necessário? É assim, eu vejo na minha vida, a outra pessoa pode não ver, mas eu vejo. Porquê? Porque, pronto, primeiro porque vivemos de maneiras diferentes, não é? Cada um tem a sua relação pessoal com Deus e isso depois também vai impactar a maneira como observam sinais e outros tipos de coisas. Mas uma das frases que foi dita muitas vezes também quando eu fui ao jubileu é que o Nosso Senhor se manifesta nos detalhes, ou seja, nas coisas pequenas também. E isso é verdade, isso é verdade. Uma das coisas que eu consigo ver, sempre que falo com outros amigos meus não crentes, muitas das vezes tento... A conversa acaba sempre, às vezes, tocar em alguns pontos que eu posso pegar para também falar de Jesus. Mas mesmo quando não consigo falar de Jesus, também devemos ter noção de que a nossa própria vida é testemunho. Não é preciso eu abrir a boca para poder dar testemunho, porque as pessoas devem conseguir olhar para mim e verem que eu sou um bocadinho diferente dos outros. Não no sentido de destaque, mas porque eu procuro a Deus. E uma das coisas também que eu vou aqui partilhar é interessante porque muitas das amizades que tenho até com pessoas não crentes, a verdade é que quando existe sempre algum problema, a maioria das vezes eles vêm a ter comigo. E eu não acho que isso é porque eu sou psicólogo, eu não sou psicólogo, mas porque eu sou mais empático ou porque as pessoas veem em mim alguém que ouve melhor, mas eu acho que é verdadeiramente porque eu vivo ou tento viver criando uma relação com Cristo e procurar a Deus todo no meu dia-a-dia. E acho que isso acaba por se mostrar nessas situações. Lembraste-me um santo de grande devoção do Carlo Acutis é São Francisco de Assis, não é? Tanto que Sim, até está sim, sepultado sim. em Assis. E São Francisco que há aquele dito, não sei se é mesmo dele ou se é atribuído, mas que dizia: prega a todo momento, se necessário, com palavras. Não é? Ou seja, Sim. que esta máxima de... E também uma outra, já não é São Francisco de Assis, mas que este Deus no cotidiano, também esta importância, e quem está a viver esta novena e a fazer esta novena, de fazer este propósito com a intenção do Carlo Acutis, que é viver aquela regra dos 3 P's, não é? O pouco pequeno possível, porque muitas vezes podemos projetar uma coisa tão grande, e o Carlo Acutis ajuda-nos a perceber que Deus está aí no cotidiano, não é? Está nestas coisas pequenas, tantas vezes invisíveis, mas que é no conjunto destas coisas invisíveis que está esta fidelidade, não é? Havia uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito, que era: não te canses de ser bom. Cada ato bom que tu fazes fica a dar voltas ao mundo até a surtir efeito. Mas nós temos de acreditar mesmo neste poder da bondade e de uma bondade que acontece neste dia-a-dia. Olha, qual é que te parece nos dias de hoje, que tantas vezes há tantas solicitações, não é? Em que há uma notificação no telemóvel e a pessoa quer uma resposta em 10 segundos e andamos a este ritmo alucinante. Como é que se pode viver melhor, com o exemplo do Carlo, esta santidade do cotidiano? Pronto, também como eu já referi no outro dia, o Carlo indica-nos, aponta-nos muito para os sacramentos. Isso aí é essencial. Agora, se formos a falar num sentido mais de tecnologia, em que esperamos tudo
no imediato, eu queria também só fazer aqui menção que o próprio Carlo Acutis, apesar de ser o padroeiro dos informáticos, jogar jogos de computador, PlayStation, essas coisas todas, ele próprio era também bastante diligente e definia horários para essas coisas, também para estar no computador, na internet, etc. E acho que é importante ir-nos desligando também um bocadinho destas coisas e saber até onde podemos levá-las, porque a verdade é que vivemos numa era digital e graças a Deus isso dá-nos uma coisa muito boa, que é o acesso à informação, mas aí também temos o dever de saber filtrar essa informação. E o que eu se calhar desafiava os nossos ouvintes era que no meio dessa informação toda tentassem procurar Deus nessas redes sociais. Até podia fazer aqui um bocadinho um anúncio ao Queima-te, que é uma das páginas que eu gosto muito de seguir. Pronto. E se mesmo assim na nossa vida do cotidiano, se essas coisas estiverem a ocupar demasiado tempo e já se começa a tornar uma coisa má, porque a era digital não é mau em si, mas é quase como um álcool, não é? Podemos beber um bocadinho, mas se bebemos demasiado já temos de ter cuidado para não cair em vícios. E a era digital é exatamente o mesmo. As redes sociais, essas coisas todas, também temos que ter bom senso a utilizá-las e, na pior das hipóteses, desinstalar. Corta, não é como dizias? Corta, exatamente, sim. Muito bem, muito obrigado, Miguel. Depois deste tempo de aprofundamento da espiritualidade do Carlo, com a santidade no cotidiano, fazemos agora um pequeno momento de oração. Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos, pois, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós também. E acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o laço da perfeição. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós com toda a sua riqueza. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai a Deus nos vossos corações o vosso reconhecimento com salmos, hinos e cânticos inspirados. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. A santidade está nas pequenas coisas. Estudar, jogar, conviver, usar a internet, sempre em Cristo. Carlo mostra-nos que não é preciso esperar momentos extraordinários. É no dia-a-dia que se constrói o céu. Peçamos a graça, neste dia de novena, de correspondermos à vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor nosso Deus, que deste a Pier Giorgio Frassati e a Carlo Acutis a graça de viver com alegria o Evangelho e de vos servir nos irmãos, concedei-nos pela sua intercessão a graça de vos amar sobre todas as coisas e de caminhar com coragem no caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado ao Miguel por esta ajuda a aprofundarmos a espiritualidade do Carlo Acutis e até amanhã, se Deus quiser.